A paz do Senhor, amados. Aqui estamos nós para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Aproveitando, peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você seja notificado de novas publicações. Deus te abençoe. A paz de Cristo. Bom dia, meu amado, que a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração. Bom dia e que este domingo seja um domingo de bênção, de graça na sua vida, na minha, nas nossas vidas, tá? Estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical e agora, é o encerramento do primeiro trimestre da Escola Bíblica Dominical deste ano de 2023 e quero pedir para você compartilhar o link da rádio e da TV, como também, se você está no YouTube, você compartilhar com seus amigos, tá? O nosso link do YouTube. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, me ajude, precisamos chegar a 500, tá? A 500 inscritos, tá bom? E queremos a sua ajuda. Assim, você se inscrevendo, você deixando aí o seu joinha, você também ativando o sininho para ser notificado das próximas publicações, como também, meu amado, você indicando o nosso canal para outras pessoas, tá bom? Então, vem aí mais uma lição da Escola Bíblica Dominical e eu desejo de todo o coração que o nosso Deus, nosso Pai Celestial, nos abençoe grandiosamente nesta lição. Lição número 13 do dia 26 de março de 2023. O nosso tema é Aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva, ó Senhor, a tua obra. O nosso textuário está em Abacuque, no capítulo 3, versículo 2, que diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amados, a verdade prática da nossa lição é a seguinte: é vontade de Deus avivar a sua obra nestes últimos dias, até que o Senhor Jesus volte. Amém? Vamos proceder com a leitura da palavra, tá bom? Aqui em Abacuque, no capítulo 3, versículo 1 e 2 e versículos 16 a 19, diz assim: A oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ouvi, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação.
Jeová, o Senhor, é minha força e fará os meus pés como os da serva e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém, querido? Louvado seja o Senhor. Vamos orar ao Senhor nosso Deus para que Ele nos dê uma boa e completa interpretação dos textos e também dos comentários que hoje nós estaremos aqui discorrendo no decorrer desta lição, tá bom? Oremos então ao Senhor. Querido Deus e nosso Pai, nós te louvamos, meu Deus, pela bênção, pela vida, te louvamos por esta manhã de domingo abençoada, Pai querido, e pedimos a Ti, Senhor, a bênção para a lição deste domingo, que nós tenhamos, ó Deus, o discernimento, o entendimento da Tua palavra e possamos assim, meu Deus, crescer mais no conhecimento de Ti, Senhor. Pai querido, que também possamos ouvir a Tua palavra, Senhor, e possamos assim, meu Deus, segui-la fielmente e assim termos uma vida moldada, Senhor, pela Tua santa e gloriosa palavra. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom estarmos com mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Que bom podermos estudar a palavra do nosso Senhor, né? Querido, chegamos à última lição deste trimestre, né? E nossa oração é que você, que nós, juntamente com todos aqueles que têm estudado esta lição, né? Porque ela é ministrada em todo o Brasil, tenhamos encontrado a edificação espiritual mediante a exposição de um assunto que é tão necessário, amados, a saúde espiritual da igreja, muito especialmente da igreja local, de cada congregação, tá? Então, esses 3 meses foram muito importantes para nós. Por quê? Porque estudamos aqui, amados, sobre o avivamento espiritual e sobre o avivamento genuíno, né? Sobre o avivamento que provém de Deus e que nasce de dentro do nosso coração e reflete em toda a sociedade onde nós vivemos, tá? Então, nesta última aula, nós estaremos estudando, tá, a oração do profeta Abacuque, conhecido como o profeta do avivamento. Então, Abacuque, ele traz lições preciosas quanto à realidade do avivamento espiritual, tá? E é muito importante estudarmos, porque há muitas pessoas que saíram realmente da realidade do avivamento espiritual e passaram para uma esfera puramente emocional. E tem isso prejudicado o andamento da igreja, prejudicado o real avivamento, porque é uma linha paralela que anda junto com o avivamento real, mas que lá na frente se distancia do que é de fato o avivamento espiritual. E muitos estão andando por esta linha e não estão entendendo de que forma se dá o avivamento e o que o avivamento provoca, o avivamento espiritual provoca na vida de cada crente avivado. Tá bom, amados? Então, com as lições deste trimestre, nós aprendemos que o avivamento, ele traz a urgência de um tempo de angústia pelos pecados, de compromisso com a palavra de Deus e de oração incessante, rogando a presença de Deus e clamando: aviva, Senhor, a tua obra, né? Então, amados, se nós não temos
essa necessidade, esta urgência, se nós não sentimos angústia pelo pecado que nós praticamos, tá entendendo, amados? Se nós não sentimos compromisso com a palavra de Deus, tá? Compromisso com a oração incessante, se nós não estamos rogando a Deus para que haja um avivamento genuíno, para que haja mudança nas nossas vidas, mudanças de comportamento, tá? No comportamento social, no comportamento na família, no comportamento financeiro, especialmente no comportamento espiritual, no que diz respeito à palavra de Deus. Então nós estamos confundindo o avivamento espiritual. Então nós precisamos sim estudar a palavra de Deus. Eu até recomendo você que faça uma revisão das 13 lições desse trimestre, tá? Você que tem a revista, por exemplo, pega a sua revista, estuda mais. Pega a tua revista, estuda mais em profundidade a lição, tá? Mas eu não tenho a revista, mas aqui no YouTube você tem as 13 lições, tá? Você tem as 13 lições desse trimestre, então você pode ir buscando desde a primeira lição até a 13ª, que é a lição de hoje, tá? E fazer assim, então, uma revisão nas lições, para você entender melhor o que é o avivamento, o que ele produz, o que ele provoca na vida do cristão. E aí você vai poder ter uma avaliação mais estruturada, né, mais segura, se o que está acontecendo na sua vida é o avivamento espiritual ou se é algo motivado, né, pela emoção, tá? Por um movimento qualquer, tá? Que tem deixado você extravasar suas emoções, tá? Mas que não tem passado de emoções, não tem provocado nenhuma mudança, tá? Comportamental, espiritual na sua vida, tá bom, amados? Então o objetivo desta 13ª lição, amados, é apresentar o clamor pelo avivamento que o profeta Abacuque faz. É enfatizar a palavra de Deus como elemento fundamental do avivamento e também conscientizar a respeito da necessidade de um verdadeiro avivamento. Então, querido, precisamos sim de um verdadeiro avivamento, e esse avivamento verdadeiro, ele é provocado pelo Espírito Santo de Deus, acompanhado de mudanças extraordinárias nas nossas vidas. Amém? Então, querido, que Deus nos conceda uma lição muito abençoada, tá? Então, queridos, no encerramento, tá, deste trimestre, tá? E nós vamos realmente estudar, tá, o texto do profeta Abacuque. E nesse texto, o avivamento, ele é indispensável à igreja do Senhor Jesus, tá? É indispensável. Por quê? Porque a igreja do Senhor Jesus precisa estar avivada para o arrebatamento. Então, o clamor do profeta por um avivamento para seu povo deve ser o clamor da igreja nesses últimos dias. Nunca houve uma necessidade tão urgente, tão premente de a igreja visível ser poderosamente avivada por Deus. As forças do mal tentarão parar a igreja, parar essa busca do avivamento, mas essas forças não prevalecerão, porque Jesus, ele é o dono da igreja, e ele diz que a porta do inferno, que as forças malignas, que as forças do mal não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Amém? Então a palavra-chave da lição de hoje é aviva, tá? É aviva, avivamento, tá?
Nossa lição está dividida em pontos, em 3 tópicos. O primeiro tópico fala sobre o clamor de Abacuque pelo avivamento. E o segundo tópico fala sobre o avivamento pela palavra. E o terceiro tópico também vem falando aqui sobre avivamento, questão de vida ou morte, tá? Então são 3 pontos aqui que serão discutidos, que estão divididos, são 3 tópicos que estão divididos em pontos, que nós vamos estudar nesta manhã, neste domingo, tá? Encerrando assim o primeiro trimestre deste ano, tá bom, amados? Então, como falamos, o nosso tema, Aviva, Senhor, a tua obra. Esse deve ser o nosso clamor cotidianamente. Aviva, ó Senhor, a tua obra, tá? Então, quando nós pedimos ao Senhor que avive a sua obra, nós, amados, estamos pedindo para o Senhor avivar a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus. É muito importante nós entendermos o que é avivamento, tá? Então aqui no primeiro tópico fala sobre o clamor pelo avivamento, tá? A intercessão angustiada do profeta Abacuque, tá? Nos chama muito a atenção, tá? Abacuque, ele sofreu diante da iniquidade avassaladora que acontecia lá em Judá. Como mensageiro de Deus, amados, o que o profeta podia fazer diante daquela situação calamitosa que Judá vivia? O que ele podia fazer? Era clamar ao Senhor, tá? E clamar ardentemente, clamar de todo o coração por um avivamento. Porque precisamos entender, amados, que avivamento é algo muito maior do que muitas pessoas estão vendo ou achando ou entendendo nos dias de hoje. Avivamento está muito além do que muitas pessoas estão conseguindo entender, tá? Não se pode falar em avivamento sem que haja transformação de vida, sem que haja renúncia, sem que haja desprendimento das coisas profanas, das coisas do mundo. Ora, o clamor de Abacuque aqui pelo avivamento, irmãos, era justamente porque Judá vivia uma situação difícil, tá? Calamitosa, vivia em pecado, uma iniquidade avassaladora. Então, Abacuque, um homem de Deus, ele começa a clamar ao Senhor para que haja um avivamento. O que ele está dizendo? Ele está pedindo para que Deus reavive, para que o Senhor volte a dar vida ao povo de Judá, tá? Por quê? Porque aquele povo estava morto nos seus pecados e delitos e precisava então ser avivados. Então o avivamento, amados, está ligado à mudança de vida, à mudança de comportamento, à mudança, à transformação de vida mesmo, ligada à submissão a Deus. Além disso, o que mais angustiava o profeta, amados, era o fato de perceber que Deus aparentemente não havia agido prontamente contra a corrupção espiritual e moral do povo. O profeta clamou a Deus, indagando-lhe o porquê de não haver resposta ao seu clamor diante da violência da iniquidade, da destruição, da contenda e do litígio que via diante dos seus olhos acontecer ali em
Judá. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos aqui que a necessidade do avivamento, tá, espiritual, clamado, pedido, buscado pelo profeta Abacuque, tá, dizia respeito à situação de iniquidade avassaladora que o povo de Israel estava vivendo, não diferente dos nossos dias. Então, queridos, veja bem, o que nós entendemos aqui, mais uma vez, para deixar bem mais claro, né, é que o avivamento está correlacionado com mudança de comportamento. Tá? É como se Jesus chegasse agora para a gente e dissesse: vocês querem avivamento? Vocês querem ser uma igreja avivada? Ei, você quer ser um crente avivado? Então, renuncia ao pecado, renuncia às tuas próprias vontades e me segue. Me segue. Você precisa deixar as tuas prioridades e me seguir. Quando Jesus fala que precisa se deixar amor de pai, mãe, de terra e etc., ele não está dizendo que eu tenho que abandonar o meu pai, abandonar a minha mãe, mas ele está dizendo que eu tenho que realmente ter uma prioridade maior, que a minha prioridade principal tem que ser Ele, e então as outras coisas virão depois, tá? Então, Abacuque clama pelo avivamento, e ele fala aqui sobre a aparente indiferença de Deus diante daquela situação de iniquidade avassaladora que o povo de Judá vivia, né? Então ele vê essa aparente indiferença de Deus. Mas, na verdade, amados, não há indiferença de Deus à impiedade do homem. Sabe, o Senhor está atento a tudo que nós fazemos. Na verdade, por causa da misericórdia, por causa da longanimidade para com os transgressores, Deus não age com juízo agora. Por causa da sua misericórdia, por causa da sua longanimidade, Deus ainda não agiu, tá? Com o seu juízo agora. Por isso, então, Deus enviou Jesus com a mensagem de amor para salvar os homens, para dar a oportunidade do homem ser salvo, antes de vir realmente o juízo de Deus sobre toda a terra. Então, o Senhor manda Jesus com a mensagem poderosa de salvação, tá? Dando a sua própria vida na cruz do Calvário para nos dar a oportunidade de sermos reavivados, de sermos reconduzidos à presença santa de Deus. Então, o avivamento é muito mais do que movimento. Avivamento, amados, começa com a nossa transformação, com a nossa conversão, com a nossa aceitação a Jesus Cristo e com a nossa submissão à sua santa e gloriosa palavra. Deus enviou Jesus com a mensagem de amor para salvar o homem, mas infelizmente a maioria dá as costas para esta mensagem, dá as costas para Deus. Entretanto, haverá um dia, querido, em que Ele responderá a todos os que desprezam a sua palavra, conforme está escrito, não é? Os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus, tá? O salmista, ele fala aqui no Salmo 19, versículo 17, ele diz: os ímpios serão lançados no inferno, né? Tá? E todas as nações que se esqueceram de Deus também serão lançadas no inferno. O clamor de Abacuque pelo avivamento, nós vimos aqui,
a intercessão angustiada do profeta. Nós vimos aqui a aparente indiferença de Deus. O profeta achava que Deus estava indiferente a toda aquela situação que Judá estava vivendo, mas na verdade nada escapa aos olhos de Deus. E nós vemos agora no nosso terceiro ponto a resposta pronta de Deus, tá? A resposta de Deus veio de forma bem diferente daquilo que o profeta esperava. Muitas vezes, amados, nós clamamos a Deus, esperamos que a resposta de Deus venha à nossa maneira, tá? Venha a lá homem, né? Tá? Mas a resposta de Deus vem da maneira dele. Ele é soberano, né? Então, a resposta de Deus veio para o Abacuque, para o povo de Judá, de forma bem diferente daquilo que Abacuque esperava. Ele, o soberano, resolveu convocar a quem? Aos caldeus ou aos babilônios, né? Para quê? Para contrapor-se aos pecados e às iniquidades de Judá. Aqui no livro de Hebreus, da carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos 5 a 8, nós temos a palavra que diz: porque a qual dos anjos disse: jamais tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduzir no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz, o que de seus anjos faz santo e de seus ministros. Amados, e você pode continuar lendo até o versículo 8. Os caldeus seriam, amados, seriam a espada. Os caldeus seriam a espada de Deus, tá? Então os caldeus, eles seriam a espada de Deus. A resposta de Deus veio de forma diferente daquilo que o profeta estava esperando, tá? Aqui no versículo 7 ele diz: e quanto aos anjos, diz, o que de seus anjos fez ventos e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então, queridos, os caldeus seriam a espada de Deus. Os caldeus seriam o chicote de Deus para fazer Judá repensar os seus maus caminhos e se converter de suas impiedades que já ultrapassavam os limites da tolerância divina. Tamanha era a iniquidade, tá? Então, a preocupação do profeta aqui com relação, tá, à situação de iniquidade de Judá, amados, não estava passando desapercebida. Deus não estava indiferente, não. Deus estava trabalhando, tá? E a resposta de Deus veio desta forma. A resposta de Deus veio de maneira diferente daquilo que o profeta esperava, como tem vindo também para nós, né? Não da maneira que nós esperamos ou que nós queremos, mas da maneira de Deus agir, tá? Então, Deus usou os caldeus como espada, como chicote, para fazer Judá repensar os seus maus caminhos e se converter das suas impiedades
que já estavam ultrapassando os limites da tolerância de Deus, tá? Ainda que parecesse inerte, na verdade Deus estava dando tempo para que a nação judaica se lembrasse dos alertas divinos, tá? Mas seu povo não se lembrou. Então Deus mandou o profeta escrever a visão de maneira bem legível para que pudesse ser vista até por quem passasse correndo, tá? Até por quem passasse correndo, tá? Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foram depois confirmada pelos que a ouviram? Hebreus 3, 2, versículo 2 e 3. Então, querido, veja bem, Deus mandou o profeta escrever a visão de maneira bem legível. Sabe, o interesse de Deus era que todos tomassem conhecimento, todos tivessem a oportunidade de ver o que estava escrito ali, tá? Então, amados, Deus, Ele manda a sua resposta. Sempre que nós clamamos, a resposta de Deus vai vir, mas não pense e não espere que essa resposta venha da maneira que você quer, é da maneira de Deus. O agir de Deus, amados, vem da sua maneira, né? E aqui ele usou os caldeus, né? Usou os babilônios como espada, como chicote, né? Para chegar aos lombos do povo de Judá, que estavam vivendo numa vida de iniquidade, que tinha chegado já aos limites da tolerância do nosso Deus. Então, querido, o avivamento clamado aqui pelo profeta, amados, era um avivamento espiritual, mudança de comportamento, compromisso com Deus, compromisso sério, mudança de atitude, conversão, meia volta vou ver, sair do pecado e voltar completamente para Deus. Esse é o avivamento que a igreja do Senhor Jesus Cristo está precisando e precisa buscar urgentemente. Amém? Queridos, o clamor por avivamento passa por um momento de angústia diante de Deus, que não se mostra indiferente, sim, para nos responder. Ele sempre vai nos responder. Quando nós clamamos angustiadamente, tá? Pelo agir de Deus, pela interferência divina, quando nós clamamos por este avivamento, tenha certeza que Deus vai responder. Mas muitas vezes, para que haja mudança nas nossas vidas, é necessário que a gente conheça a espada de Deus, a gente conheça o chicote de Deus. E Judá conheceu a espada de Deus, conheceu o chicote de Deus através dos caldeus, através dos babilônios. Então, amados, é bom a gente buscar o avivamento, a gente se submeter à vontade de Deus antes de que a espada de Deus, o chicote de Deus chegue aos nossos lombos. Amém? Segundo ponto, querido, é o avivamento pela palavra. Olha, o profeta ele diz aqui, olha, ouvi a palavra, a tua palavra, né? Ouvi a tua palavra, tá? Então, o primeiro ponto aqui, amados, é ouvir a palavra de Deus, tá? Eu preciso de avivamento, eu quero avivar, eu quero ser um crente avivado. Então, o primeiro passo para o avivamento espiritual na minha vida é ouvir a palavra de Deus, tá? Na oração de Abacuque, nós vemos ele dizer o seguinte, lá no capítulo 3, no versículo 1, nós vemos ele falar sobre isso. Ouvi, Senhor, a tua palavra, tá? A tua palavra, tá? Então, querido, ele ouviu a palavra de Deus, ou seja,
a resposta dele quanto ao objeto da sua oração. Abacuque clamava, Abacuque intercedia pelo povo de Judá que estava vivendo naquela vida de desobediência, de rebeldia e de iniquidade. E então, amado, Deus responde. E Abacuque, ele ouviu a resposta de Deus. Ouvi a tua palavra, tá? Ou seja, a resposta de Deus quanto ao objeto da oração de Abacuque. Deus falou e Abacuque ouviu atentamente. Queridos, para termos uma vida avivada, é preciso ouvir a voz de Deus com muita atenção para viver então um período de avivamento espiritual. Quando Deus fala, nós precisamos ouvi-lo. O grande problema é que Deus tem falado conosco e os nossos ouvidos estão tapados, sabe? Nós temos clamado por um avivamento e aí Deus chega com a gente e diz: meu filho, você quer avivar? Então renuncia-te a ti mesmo, toma a tua cruz e me segue, sabe? Mas essa parte de tomar a cruz, essa parte de renunciar, parece que nós ainda não ouvimos na palavra de Deus, ainda não lemos na sua palavra. E como nós seremos crentes avivados se não renunciamos o mundo, se não renunciamos os prazeres do mundo? E então estamos sujeitos aí a conhecermos a espada e o chicote de Deus da maneira que Ele sabe usar, não é verdade? Então, o avivamento pela palavra, o primeiro ponto é conhecer a palavra. O segundo ponto é temer a Deus. Ao ouvir a palavra de Deus, o que foi que Abacuque falou? Ao ouvir a palavra de Deus, tá? Ele tremeu, ele temeu, ele sentiu, tá? Ele sentiu, ele temeu. Então é preciso ouvir a Deus e temer a Deus. Queridos, não pode haver avivamento sem temor ao Senhor. O temor do Senhor, amados, é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que obedecem ao Senhor. O seu louvor permanece para sempre, diz o salmista no Salmo 111, versículo 10. Nós precisamos ressaltar, porém, amados, que o temor ao Senhor nada tem a ver com medo, com pavor, com terror. Temor é respeito. A expressão, ela remete à reverência, ao respeito a Deus em todas as esferas da nossa vida. É um sentimento de profundo respeito diante do nosso Deus, do nosso Criador. Então, logo, ter um estilo de vida que reverencia ao Senhor, amados, é o princípio da sabedoria do crente, tá? Mas nós temos reverenciado ao Senhor, temos temido ao Senhor, queremos avivamento, não é verdade? Estamos ouvindo a palavra do Senhor? Abacuque diz: ouvi a tua palavra. E Abacuque diz que temeu, que a carne dele tremia. É preciso ouvir a Deus e é preciso temer a Deus. É preciso respeitar a Deus. Aí nós pedimos avivamento espiritual, mas não tememos a Deus. Sabe por que não tememos? Porque continuamos a viver a mesma vida. Se mentíamos, continuamos mentindo. Se estamos em prostituição, continuamos prostituindo. Se estamos relaxados na obra de Deus, continuamos no nosso relaxamento. Sabe, amados? Se estamos negando os dízimos e ofertas,
continuamos a negar os dízimos e as ofertas. Se nós não evangelizamos, continuamos a não evangelizar. Onde está o nosso temor a Deus? Ele tem falado conosco, mas nós não temos dado ouvido à sua palavra. E se não damos ouvido à sua palavra, como nós o temeremos, não é verdade? Então, de onde virá o avivamento? Então, em lugar do avivamento, virá um movimento para aqueles que querem, tá, amados? O avivamento espiritual, mas não permitem que Deus lapide sua vida para que esse avivamento aconteça. Então, ele entra no movimento. E tem muito crente que está justamente no movimento, não no avivamento. Querido, não vamos confundir, porque o avivamento e o movimento seguem uma linha paralela. Só tem um detalhe, que o avivamento continua no mesmo foco, e o final desse caminho é o céu. O movimento lá na frente, ele se distancia e segue um outro caminho, onde aqueles que seguem o movimento irão se frustrar terrivelmente. Então, queridos, o avivamento pela palavra, tá, nos leva a clamar. O clamor pelo avivamento que Abacuque proferiu ao Senhor. Abacuque, ele roga a Deus que avive a sua obra. É interessante aqui, sabe? Abacuque aqui, ele não queria, sabe, amados, ser aquele crente de destaque. Abacuque aqui, ele não está pedindo para Deus destacá-lo entre a congregação como aquele crente cheio do Espírito Santo. Olha como que é a oração do Abacuque. O clamor de Abacuque é por algo que vem acontecer na igreja e não apenas nele. Ele diz: aviva, Senhor, né, a tua obra. É a obra que precisa ser avivada. Sabe, amados, tem muitos cristãos que estão buscando algo pessoal, sabe? E confundem o avivamento. O avivamento acontece na minha vida e na vida de toda a igreja. É a obra de Deus que precisa estar avivada. E o que nós estamos vendo é uma busca pessoal, individualizada. Você tem orado para que Deus avive a sua obra, avive a sua igreja, para que aquele irmãozinho lá, que você olha para ele e às vezes você não vê nada naquele irmão, você tem orado por ele? Sabe, queridos, a oração de Abacuque foi para que Deus avivasse a sua obra, tá? Que a obra de Deus viesse a acontecer de uma maneira tremenda no povo de Judá. E nós precisamos que a obra de Deus venha passar por um grande avivamento para que haja uma grande revolução espiritual na igreja, nas nossas vidas. Sabe, amados, ele diz: ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. O que ele está dizendo? Aviva a tua obra no decorrer do tempo. A partir de agora, aviva a tua obra e que os avivamentos, o avivamento aconteça no meio dos anos. No meio dos anos, notifica. E quando tu irá, lembra da misericórdia. Depois que o profeta entendeu que o juízo de Deus seria inevitável ao povo desobediente,
ouviu a palavra com temor e clamou a Deus pelo avivamento espiritual de Judá. Então, o que nós entendemos? O que é avivamento? Judá estava vivendo uma vida de iniquidade avassaladora. Aí o profeta entende a real situação e pede para o Senhor avivar a obra dele. Pede para o Senhor avivar a sua obra no meio do povo. Então, amados, o profeta, ele faz 3 pedidos a Deus em favor da restauração espiritual do povo. Olha aqui o avivamento. Avivamento espiritual é restauração. Restauração de um povo que está distante, que está corrompido, que está desobediente e que precisa ser reavivado. Precisa ser reconduzido à presença de Deus. Primeiro ele pediu o avivamento para a sua obra. O avivamento para a sua obra. A obra de Deus estava parada. Segundo, ele pediu para que Deus notificasse a sua obra. Notifica a tua obra. Deus tem notificado a igreja. Deus tem falado para a igreja. Deus tem notificado a igreja na sua inércia, na sua falta de compromisso, na sua falta de respeito com a obra. Terceiro, ele pediu para que Deus lembrasse da misericórdia na sua ira. Sabe por quê? O profeta sabia que dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, Senhor, lembra da tua misericórdia quando tu te irares com esse povo rebelde, desobediente, com esta igreja inerte, com esta igreja que não trabalha, com esta igreja que não se envolve, com essa igreja que não te dá ouvido, com essa igreja que não se converte. Lembra da tua misericórdia. Finalmente, o profeta Abacuque demonstra um sentimento de muita esperança, de muita fé e também de otimismo. Você pode ver isso aqui em Abacuque 3, versículo 17 ao 19. Tá certo, amados? Então, aí ele diz aqui, né? Portanto, ainda que a figueira não floresça, olha só o que ele vem falando, que o profeta vem falando aqui, né? Ainda que a figueira não floresça, tá? Nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. Queridos, o profeta Abacuque, ele demonstra aqui um sentimento de esperança, de fé e de otimismo para com a renovação espiritual do povo de Judá. Queridos, avivamento espiritual é mudança de atitude. O avivamento pela palavra de Deus produz temor ao Senhor. Pela sua palavra, o povo de Deus deve clamar por avivamento. Então, amados, é muito importante que nós, homens e mulheres de Deus, clamemos pelo avivamento espiritual. Queridos, o profeta, ele sabia que diante da decadência espiritual e moral do povo, se Deus não tivesse misericórdia, todo esse povo iria perecer. E o terceiro ponto, terceiro tópico da nossa lição
é sobre o avivamento, né? Uma questão de vida ou morte. Olha, isso aqui é muito sério, né? Avivamento, uma questão de vida ou morte. O clamor pela misericórdia de Deus. Olha, além de clamar por avivamento, Abacuque clamou pela misericórdia do Senhor diante das terríveis consequências do juízo divino. Juízo sobre a nação impenitente. Era uma questão de vida ou morte. Por isso o profeta suplicou: na ira, lembra-te da misericórdia, sendo fiel ao que constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Queridos, o profeta sabia que diante da decadência espiritual e moral do povo, se Deus, queridos, se Deus não tivesse misericórdia, tá? Seria realmente calamitoso. Seria calamitoso, seria uma situação terrível. Então o profeta sabia que diante dessa decadência moral do povo, se o Senhor não tivesse misericórdia, todo esse povo iria perecer ante ao peso da mão do Senhor sobre as suas maldades, tá? Ainda essa questão de vida ou morte, tá? O profeta destaca aqui o Deus misericordioso. O profeta Abacuque sabia que Deus ouve as orações de pessoas que pecam, mas que se arrependem sinceramente de seus pecados e buscam a face do Senhor. Então Deus, Ele ouve a oração, sabe? Aquele povo estava rebelde, aquele povo estava desobediente, aquele povo estava numa vida de iniquidade. Mas se arrependesse, Deus iria ouvir suas orações. Por quê? Porque Deus é misericordioso. A Bíblia relata, amados, o episódio de Davi, que preferiu cair nas mãos de Deus por causa justamente das suas misericórdias. E Davi diz: caia eu nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Aqui em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 3, então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque Ele é grande em misericórdia. Maior percepção a respeito do caráter misericordioso de Deus teve o profeta Jeremias, quando ele declarou: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ele fala isso lá em Lamentações, no capítulo 3, versículo 22, tá? Então, amados, Deus é misericordioso. O profeta Abacuque sabia que Deus ouve as orações das pessoas que pecam, mas que se arrependem, e se arrependem com sinceridade dos seus pecados, e então buscam a face do Senhor. Foi isso que Deus disse: se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, arrepender dos maus caminhos, dos seus pecados, né? Eu ouvirei dos céus. Então está aqui Deus ouvindo a oração de um povo pecador, mas um povo pecador que se arrepende. Então, amados, o avivamento é uma questão de vida ou morte. Avivamento é arrependimento. Avivamento é arrependimento. Avivamento é mudança de atitude, é mudança de vida. Não confunda isso jamais. Clamemos a Deus. Atualmente, podemos afirmar que a depravação moral no mundo se tornou endêmica. Em grande parte, não há mais o menor sentimento de vergonha
e de pudor. A iniquidade não é apenas praticada individualmente ou por grupos, mas a iniquidade ela está institucionalizada, com apoio legal das leis. Há poucos anos, governos culturalmente autoritários incluíram em suas agendas a institucionalização, por exemplo, do aborto, do falso casamento, que o casamento que vocês já sabem, da ideologia de gênero, ainda mais, há igrejas, que dizendo-se cristãs, aprovam essas abominações. Então, a pretexto de serem igrejas inclusivas, elas aceitam a depravação moral como norma e realidade, como norma e realidade posta, tá? Alegando que Deus ele é amor e por isso não exclui ninguém. É a igreja da inclusão, como vemos algumas placas dizendo a igreja de todos, Então, queridos, a Bíblia, porém, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Certamente o juízo de Deus não tardará, amados. Portanto, devemos fazer a mesma oração do profeta Abacuque. Na ira, lembra-te da misericórdia. Que Deus, ele se lembre da misericórdia, porque, amados, dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Assim como Abacuque orou a Deus, clamando por um avivamento, por um avivamento à sua obra, nós devemos também clamar ao Senhor por um avivamento genuíno e poderoso nas igrejas locais. A situação espiritual e moral do mundo está semelhante ou até mesmo pior do que nos tempos do profeta. Devemos clamar pela misericórdia de Deus, pelos que estão se apostatando da fé e em muitas igrejas aprovando todas as abominações contra Deus. Clamemos, amados, de maneira solene: aviva, Senhor, a tua obra. Amém? Que o Senhor nos dê o entendimento da sua preciosa palavra. Meus queridos, não esqueça, Não esqueça o que mais angustiava o profeta Abacuque. O que mais angustiava era o fato de perceber que Deus não havia agido profundamente ou prontamente contra a corrupção espiritual e moral. Deus, ele não deixou de agir. Deus, ele é longânimo, estava dando mais oportunidade, mais tempo para o povo mudar. E ele tem feito isso com a igreja nos dias de hoje. Qual foi a resposta de Deus para Abacuque com relação a essa preocupação? A resposta de Deus veio de forma bem diferente daquilo que o profeta esperava. Ele, o soberano, resolveu convocar os caldeus e os babilônios para contrapor-se aos pecados e às iniquidades de Judá. Deus jamais deixa de agir, amados, para colocar o seu povo na linha. Queridos, Abacuque, o que fez ao ouvir a palavra de Deus? Ele diz: ouvi a tua palavra. Abacuque temeu ao Senhor. O que você tem feito quando ouve a palavra de Deus? Você tem temido ao Senhor? Então, querido, presta bem atenção, tá? Amém? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um domingo de muita bênção, tá? Uma segunda, uma terça, quarta, quinta, sexta e o sábado muito abençoado. Seja o dia e a hora que você vai estar assistindo aqui pelo YouTube. Muito obrigado. Deus te abençoe. Vamos dizer obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra e que ela possa trazer mudança nas nossas vidas e que nós sejamos capazes de entender, meu Deus, e aceitar as mudanças que o Senhor tem provocado nas nossas vidas através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Querido, eu quero falar para você que daqui a pouco, às 7 horas e 30 minutos, eu estou
presencial ali na Escola Bíblica, lá na Comunidade Batista Cristã, no Templo Sede, na Travessa Magalhães Barata, bem próximo à Escola Luiz de Chaves. E também nós temos Escola Bíblica em todas as nossas igrejas. Desejo de todo o coração que você faça uma visita e esteja lá com a gente, nos dando prazer, tá, da sua presença ali. E às 19 horas deste domingo nós estamos em todas as nossas igrejas com o culto da família. Esteja lá com a gente, vai ser um prazer receber você ali. Olha, fica na paz de Cristo, que Ele, o Senhor, te dê um domingo de muita bênção e muita graça.